Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Essa é a segunda parte do vídeo Aprendendo a Orar da série de mensagens Vida Cristã na Prática. Nós falamos na primeira parte a respeito de comportamento, como nos comportarmos no encontro com Deus, que é a oração. E agora, nessa segunda parte, nós queremos trazer um ensino e ajudar você a crescer no que falar e no que não falar. Obviamente que quando você vai a um encontro com uma pessoa especial, a preocupação do que falar, né? O que eu posso falar, o que eu não posso falar. Eu lembro também quando eu tive os primeiros encontros com a minha esposa, isso era sempre uma preocupação. Eu lembro de ter convidado ela para ir no cinema, porque eu fiquei com medo de não saber o que falar. E aí assim a gente assistia um filme e não tinha muita interação, não precisava conversar muito, né? Nos próximos encontros, na sequência, quando nós fomos nos encontrando mais vezes, eu percebi que essa minha preocupação era uma preocupação boba, porque a gente tinha muito assunto e muita coisa para falar e para se conhecer. Não é diferente com o Senhor. Sempre há muito a falar e muito mais a aprender e a ouvir. Uma das coisas que é importante no encontro com o Senhor é falarmos, mas também aprendermos a ouvir. Muitos de nós não aprendemos a ouvir a voz do Senhor e não aprendemos a discernir o que Ele fala, as orientações dele. E o Espírito Santo, ele quer falar conosco, ele quer nos ensinar, ele quer nos conduzir, ele quer nos guiar. Então precisamos aprender a ouvir também o Senhor, né? A Bíblia tem uma série de orientações de como ouvir ao Senhor. Mas o primeiro aspecto que passa na nossa cabeça sempre num encontro é o que falar. O que falar? E nos encontrando com o Senhor, que é a pessoa mais excelente desse universo, o que podemos falar? Essa é uma preocupação que não é só sua, foi uma preocupação dos discípulos de Jesus também. Porque nós vamos encontrar eles vendo Jesus, aprendendo na prática, vendo o exemplo de Jesus orando, e em certa altura eles pediram para que Jesus os ensinasse. Isso você pode encontrar na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 até o 4. Nós vamos ler um pouco a respeito disso e obviamente você vai perceber que a nossa leitura é da oração mais conhecida como a oração do Pai Nosso. Para que a gente possa aprender a orar, a Bíblia ela nos tem inúmeros exemplos de oração. Você vai encontrar grandes orações nos Salmos, você vai encontrar grandes orações nos profetas menores, você vai encontrar orações especiais feitas pelos apóstolos, orações que chamamos de apostólicas, mas eu quero partir do feijão com arroz, vamos dizer assim, da oração do Pai Nosso. É importante você entender que a oração do Pai Nosso ela não é uma reza, ela não deve ser repetida como se fôssemos papagaios de pirata, como se fôssemos pessoas que não estão aplicando a nossa mente. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de oração, ele fala que existem dois tipos de oração. A oração frutífera, a oração com a mente, e a oração no espírito, que é uma oração que ele chama infrutífera, que a nossa mente não trabalha. Agora, a oração com a mente significa o quê? Que o nosso coração, a nossa mente precisa estar naquilo que nós oramos. Muitas vezes nós estamos falando e falando coisas que aprendemos, coisas que o nosso coração não está naquilo e nem a nossa mente, não estamos pensando naquilo que estamos falando. E é importante isso. Quando estivermos num encontro com o Senhor, precisamos falar coisas coerentes, coisas que realmente estamos vivendo, estamos pensando e que fazem todo sentido diante do Senhor. Então eu quero ler com você pode abrir sua Bíblia então em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, mas nós não vamos só ler Lucas, tá? Nós vamos acompanhar também essa mesma oração lá em Mateus. Os dois evangelhos nos citam, nos falam, o Senhor nos mostra como orarmos, Ele nos ensina, Jesus nos ensina a orar, e eu quero compartilhar isso com você. Diz assim a Bíblia, Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quero pausar aqui, para que você entenda uma coisa importante, uma dica importante aqui. Jesus estava fazendo o quê? Estava em certo lugar orando. Lembre-se, oração é um lugar, né? Um lugar de encontro com o Senhor. E Jesus estava nesse encontro com Deus. E ele estava orando e os seus discípulos viram.
Você quer ter desejo de orar? Ande com quem gosta de orar. Talvez você esteja assistindo essa série de mensagens e assim, eu não tenho vontade de orar. Ande com quem ora. Você vai criar o desejo, você vai aprender a gostar de orar se você andar com gente que ora. Então eles viram Jesus orando e eles disseram, nós queremos isso para nós, nos ensine Jesus a orar. E aí Jesus começou a ensinar, ele dizendo, olha, quando vocês forem orar, vocês façam o seguinte, e aí eu quero entrar e quero mergulhar um pouquinho nas instruções que Jesus nos dá aqui. E Jesus começa essa oração falando o seguinte, Pai, santificado seja o teu nome. Ou, lá em Mateus nós vamos encontrar Jesus falando, Pai nosso que está nos céus. Eu quero parar aqui nessa primeira expressão Pai, né? E é importante essa expressão, porque define, nos aloca debaixo da paternidade de Deus, nos coloca como filhos, né? E o Senhor Jesus, ele está nos colocando nessa posição, numa posição de filhos, não só de servos, né? Nós sabemos que a Bíblia fala sobre servos, mas nós precisamos entender que a nossa posição diante de Deus é filhos. A Bíblia nos diz em João 1:12, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E obviamente, estando debaixo de um pai, nós encontramos em todas as palavras ou todas as expressões que um pai verdadeiramente tem. Então nós estamos debaixo da sua autoridade, nós estamos debaixo da sua proteção, nós estamos debaixo da sua provisão, né? Nós identificamos Deus como o nosso Criador e progenitor. Então, e é importante entender que aquilo que muitas vezes é falado no meio da nossa sociedade, todos os caminhos levam a Deus, né? Que tudo de bom leva a Deus. Não, nós precisamos entender que só existe um Pai, o Criador dos céus e da terra, né? Então, Jesus está nos orientando a orarmos ao Pai, não está orientando a orarmos à Mãe, não está orientando a orarmos a nenhuma outro tipo de figura, não está nos orientando a orar a nenhum tipo de imagem, ele está dizendo, ore ao Pai que está nos céus. Por que está nos céus? Porque é o lugar onde está o trono do Senhor. A Bíblia nos fala que os céus são o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. Ah, mas Deus está em todos os lugares. Obviamente que Deus está em todos os lugares, mas Ele concentra a sua presença no trono celestial, acima dos querubins, no Monte Santo do Senhor, é onde está concentrada a presença. Por isso Jesus estabelece o Pai a que vocês vão orar, é o Pai que está nos céus. Outra coisa que a palavra Pai nos traz, e pode trazer para algumas pessoas, é um confronto. Por quê? Porque muita gente não teve uma boa relação com o seu pai aqui na terra. E Jesus sabia disso quando fala. Muita gente não teve uma boa expressão de pai na sua vida. Mas isso não significa e isso não diminui a Deus. Uma das grandes dificuldades das pessoas é porque elas comparam Deus com o seu pai aqui na terra. E obviamente que o seu pai, eu sou pai, e os pais falham, os pais terrestres falham, eu falho com os meus filhos, eu erro com os meus filhos. E a minha responsabilidade, o meu ensino a eles é, eu vou errar com vocês, meus filhos, mas o Pai Celestial jamais errará com vocês, jamais deixará vocês órfãos, jamais deixará vocês esquecidos. A Bíblia até fala, pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, todavia o Senhor não se esquecerá dos seus. A Bíblia diz que Ele é pai dos órfãos e das viúvas, então Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida daqueles que estão debaixo da sua paternidade. Então, quando nós declaramos Pai, nós estamos dizendo, eu sou seu filho, eu tenho direito. A Bíblia, quando fala que nos deu poder, a palavra ali é exousia, nos deu autoridade. Qual é a autoridade de filho? Um filho abre a geladeira do pai. Quando eu vou à casa do meu pai, eu abro a geladeira, eu tenho acesso aos cômodos, eu tenho acesso a todas as coisas. Um servo, simplesmente, não tem esse acesso. Por isso, Jesus está estabelecendo, vocês têm o acesso de filhos, vocês podem chegar ao
ao pai com intimidade. Um filho senta no colo do pai, um filho conta as suas dificuldades ao pai, um filho pede conselho ao pai, um filho considera o pai como um amigo. Essa é a expressão que nós precisamos ter em nossa oração, considerando Deus como Pai. E se você tem dificuldade já nessa primeira palavra, eu creio que o Espírito Santo hoje está aqui para tratar com o teu coração, para te mostrar que o Pai Celestial não se compara ao teu Pai aqui na terra. A segunda coisa importante que nós encontramos, santificado seja o teu nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a glorificar ao Senhor. Essa frase é uma afirmação, não é uma pergunta. Santificado seja o teu nome. E eu acredito que a palavra santo é a palavra que talvez melhor defina o Senhor. Porque santo, puro, Hagios, como nós encontramos, né, como é a palavra no original, puro, santo, sagrado, separado, né? É uma expressão de Deus. Por quê? Porque todas as outras definições de Deus estão dentro dela. Um Deus que é santo, ele é santo porque ele é justo, ele é santo porque ele é amoroso, ele é santo porque ele é misericordioso. Se ele não for santo, alguma dessas expressões, dessas frases, desses atributos pode não ser encontrado nele. Ele é santo porque ele é gracioso, ele é santo porque ele é separado do mal, ele é santo porque ele não peca, ele é santo porque ele se preocupa com você, ele é santo porque ele é justo em todas as coisas. Então nós precisamos entender isso. A palavra que melhor define talvez Deus é santo. E ele nos conclama a sermos santos como ele. Então, quando nós olhamos essa primeira expressão, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: quando você começar a tua oração, adore ao Pai. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser exaltado. Busque Ele. Busque a presença dEle. Honre Ele em primeiro lugar. Antes de você lançar todas as tuas petições, antes de você lançar todas as tuas intercessões, busque ao Pai, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é o Criador, porque tudo está nas suas mãos, porque Ele é poderoso. O controle, a majestade, o universo está nas suas mãos. Por isso Jesus coloca a adoração, Jesus coloca a expressão de amor, Jesus coloca a expressão de busca em primeiro lugar na oração. Jesus não está dizendo para você fazer uma repetição aqui, mas Ele está nos dando um modelo. Você vai orar com as tuas palavras, mas você vai expressar amor ao Senhor. Eu não começo minhas orações sem declarar o meu amor ao Senhor, sem declarar a santidade do Senhor, sem declarar que Ele está acima de todos. A terceira coisa importante, terceira na sequência diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Um dia os fariseus perguntaram para Jesus: quando virá o teu reino? E aí Jesus diz: o reino não é visível, mas o reino está dentro de vocês. Se o Pai está nos céus, nós estamos conclamando que venha o seu reino, nós estamos dizendo o quê? Que o reino celestial venha até nós. E se ele não é visível, se ele não é um aspecto físico, natural, ele é invisível, e Jesus está dizendo que ele está dentro de nós, ora, nós estamos clamando para que os céus, que o reino celestial venha até nós. E aqui fala sobre rendição também, fala sobre governo, pedir que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor deste universo, reine sobre a nossa vida. Isso significa, quando o Senhor Jesus nos ensina a clamar pelo reino de Deus, para que a vontade do Pai se estabeleça nos céus e na terra, nós estamos nos submetendo ao Senhor. Ele está dizendo: se submetam a Deus. Se submetam a Deus, se submetam ao governo, confiem no Pai, confiem que Ele tem o melhor. Os meus filhos confiam em mim. Eles estão pequenos, eles confiam em mim. A Lara, pequenininha, confia em mim. Então Jesus está dizendo: confie, entregue toda a tua confiança, entregue todas as tuas preocupações, se renda diante do governo do Senhor. Não seja orgulhoso, não seja arrogante. Muitas vezes nós resistimos à vontade de Deus. O Senhor está falando coisas que precisam mudar na nossa vida e nós não mudamos. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Se submeta ao reino celestial. Deixe os céus invadir a sua
vida. Então a oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso, ela nos ensina uma submissão, uma entrega total ao Senhor. Quarto aspecto que nós encontramos, nós vamos ver capítulo 11, versículo 3 de Lucas, e lá em Mateus também, o pão nosso de cada dia nos dá diariamente. Em Mateus nós encontramos essa expressão falando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então nós vemos aqui que é a primeira petição, uma petição à provisão. Por isso, Pai, o Pai dá provisão. Eu sou responsável, eu sou o provedor aqui da nossa casa. Minha esposa nos ajuda, trabalha, as mulheres, os homens podem trabalhar, mas a responsabilidade da provisão para os filhos é do Pai. E aqui Jesus está nos ensinando esse princípio. Confie na provisão que vem do Pai. Confie na provisão que vem do Pai Celestial. Mas há algo a mais que Jesus está falando, porque o próprio Jesus diz que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então há um pedido espiritual por trás. Ele está dizendo, peça o pão da vida, peça a mim, peça ao Pai que eu me revele a você. Então Jesus está nos ensinando algo. Há uma provisão espiritual. Jesus é o pão da vida. E outro aspecto importante, o pão diário, o pão nosso de cada dia. Isso significa o quê? Significa que essa é uma oração diária. É uma oração que precisa ser feita diariamente. Agora, é a oração do Pai Nosso que precisa ser feita diariamente? Não. Este modelo, né, deve ser seguido diariamente. Nós devemos pedir para que a provisão do Senhor venha sobre a nossa vida, para que Ele cuide das nossas necessidades, né, para que Ele cuide daquilo que nós precisamos. Porque Deus não sabe? Não. Porque nós reconhecemos que do Senhor vem a provisão. É claro que Deus sabe as suas necessidades. É claro que o Senhor conhece, mas Ele quer que você reconheça que precisa dele. Quinto aspecto importante que nós encontramos aqui, versículo 4 de Lucas 11, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve, né? Então, um aspecto imprescindível, perdão de pecados, que também é diário. Veja, Jesus está nos ensinando a pedir perdão diariamente. Há algumas linhas de raciocínio teológico que dizem, eu não preciso mais pedir perdão, porque os meus pecados já foram levados na cruz. É verdade que os seus pecados já foram levados na cruz. Mas a Bíblia também vai falar em Efésios capítulo 1 que as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais. E logo elas precisam ser apropriadas por fé. Outra coisa, Jesus não nos ensinaria a pedir perdão diariamente se não precisássemos. Lembre-se, essa oração está sendo ensinada a discípulos, a pessoas como eu e como você que seguimos a Jesus. Algumas pessoas dizem, mas é o público que está sendo falado aqui, que está sendo dirigida essa mensagem são discípulos. O Evangelho de Mateus é terminado dizendo assim, ensinem tudo o que vos tenho dito. Ora, então, se a Bíblia está nos falando para pedirmos perdão diariamente pelas nossas falhas, nós precisamos ir diariamente à cruz pedir perdão das nossas falhas. Outro ponto importante aqui que não podemos esquecer, não adianta pedir perdão pelas suas falhas se você não estiver perdoando. Se você não perdoar aquele que tem ofendido a você. O perdão é uma ordenança do Senhor. Não é uma escolha, não senti perdoar. Se você não sentiu perdoar, também Deus não sentiu de te perdoar. É um princípio básico. Jesus está dizendo assim, perdoa as nossas falhas como nós já perdoamos. Isso significa você, antes de chegar diante do Senhor, precisa consertar aquilo que precisa ser consertado. Você precisa pedir perdão para quem precisa pedir perdão. Você precisa perdoar quem precisa ser perdoado. Na parábola do credor incompassivo, Jesus nos ensina uma coisa importante. Ele diz o seguinte, que quando nós perdoarmos, também tem que ser do íntimo. Né? Porque se não for perdoado, a Bíblia diz que o Senhor, o Pai, o liberará aos verdugos ou aos carrascos. Tem duas coisas, dois princípios importantes no perdão. Se você não perdoa, a parábola do credor incompassivo está dizendo, ele estará solto, ele estará nas mãos do carrasco. Quem é o carrasco? Quem é o carrasco? Nós sabemos que é o inimigo.
é o nosso adversário. Então o perdão, se não for liberado, ele permitirá que o carrasco possa atingir as nossas vidas. Nessa parábola Jesus diz que enquanto não pagarmos tudo o que nós devemos, nós não seremos liberados. Isso é um princípio muito importante. Por quê? Porque se não perdoarmos, é possível que possamos sofrer ataques do inimigo contra a nossa vida. É por isso que muita gente está enferma. É por isso que muita gente tem alguns tipos de enfermidades que cientificamente já são comprovadas que vêm da falta de perdão. Uma delas é o câncer. Então, outra coisa importante, fala sobre um perdão íntimo. Não adianta perdoar da boca para fora. Tem gente que diz assim, eu perdoei, mas não quero mais ver essa pessoa. Nunca mais quero falar com ela. Isso não é perdão. Isso não é perdão. O perdão, ele sai do íntimo, ele é verdadeiro, ele não é só de palavras. Ele precisa ser expressado com a palavra, mas ele precisa sair do íntimo. Ah, mas então eu não senti. Perdão é uma escolha, não é sentimento. Você quer ser perdoado pelo Senhor? Você comete falhas e precisa do perdão do Senhor? Perdoe. Você não tem opção. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. É o ensino que nós encontramos aqui em Jesus. Outro ponto, que voltando para a oração agora do Pai Nosso, lá no livro de Lucas, fala o seguinte, não nos deixe cair em tentação. E no livro de Mateus acrescenta, e livra-nos do mal. Para que nós não venhamos cair, é importante estarmos buscando no Senhor, buscando andar. A Bíblia nos fala, vivam no Espírito e jamais vocês satisfarão a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala isso. Por isso Jesus está falando aqui que nós precisamos diariamente pedir para que não venhamos cair em tentação. Quem está de pé, cuide para não cair. Então nós precisamos orar. E fala sobre livrar do mal. Muita gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz e diz, o inimigo já está derrotado, já foi... Com toda certeza, ele foi derrotado no Senhor. Mas Jesus não diria para nós orarmos para que o Senhor nos livrasse do mal se não fosse necessário. Na cruz, Cristo venceu o pecado, Cristo, ao ressuscitar, venceu a morte, ele venceu o diabo. Porém, nós precisamos nos apropriar disso por meio da fé. A Bíblia nos fala que nós estamos numa batalha espiritual, que nós fomos retirados do reino das trevas para o reino da luz, mas o reino das trevas não deixou de existir quando nós fomos retirados. E pelo contrário, o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, para que nós venhamos nos revestirmos de uma armadura. Se não fosse necessário, se a vitória completa já tivesse sido estabelecida e que o inimigo não pudesse vir contra nossas vidas, não teria por que vestir uma armadura. Jesus não diria para nós pedir para que o Senhor diariamente nos livrasse do mal. A questão é, estamos no meio de uma batalha espiritual, estamos diante de uma guerra. A Bíblia fala que aquele que é de Deus o maligno não toca. Num contexto de pecado, as pessoas esquecem de olhar o versículo acima, que fala o seguinte, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e aí o maligno não toca. Num contexto de pecado é isso mesmo. Quando nós não abrimos brecha para pecado, o maligno não pode nos tocar. Mas quando nós estamos numa guerra espiritual, e é isso que nós travamos, a própria oração é a batalha espiritual, nós podemos de alguma maneira ser atingidos se não estivermos revestidos com a proteção do Senhor, se não estivermos revestidos com a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, calçados com o evangelho da preparação da paz, se não estivermos com o cinturão da verdade e não estivermos armados com a palavra que é a espada nas nossas mãos. Então nós precisamos entender que nós vivemos num contexto de batalha espiritual e que a oração, Jesus está dizendo, irmãos, diariamente orem, os discípulos diariamente orem pedindo para que Deus nos livre do mal. O mal não vem de Deus. É óbvio que o mal não vem de Deus. O mal vem do diabo. E ele está, a Bíblia dizendo, ao nosso derredor, buscando a quem?
tragar. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer, destruir as obras do diabo. Como ele destrói essas obras do diabo? Quando eu e você nos apropriamos por meio da fé, quando nós guerreamos em oração, quando nós repreendemos e expulsamos demônios, quando nós oramos por pessoas que estão enfermas e declaramos a cura. Quando nós clamamos pela proteção na nossa casa, quando nós abençoamos os nossos filhos. Então, a oração, ela é imprescindível para que nós possamos alcançar vitória. Então Jesus ele nos deixou essas instruções do que falar na oração, né? E ele também nos deixou instruções de como não se comportar na oração. Veja lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Quando orarem, não sejam como hipócritas. A palavra hipócritas aqui, no original hipócritas, ela significa artista. E muita gente entra no tempo de oração como um artista, representando. Você já foi num encontro representando? Expressando aquilo que você não é? Deus não quer isso. Deus quer que você seja verdadeiro, sincero nas suas palavras. O que você tiver que expressar, que seja a verdade que saia do teu coração. Não seja hipócrita, não seja um artista, não seja alguém que representa, mas seja verdadeiro diante do Senhor. Não fale coisas que não são verdadeiras. Muita gente diz que ama o Senhor, mas não ama na verdade. O Senhor um dia falou isso para mim. Como que você pode dizer que você me ama se você não passa tempo comigo? A oração é isso, é passar tempo com o Senhor. E a nossa expressão de amor é feita por atitudes e não só por palavras. Jesus também fala, mesmo Mateus no capítulo 6, ele diz o seguinte, lá no versículo 7, e orando não usem de vãs repetições, como os gentios. Não usem de vãs repetições. Não repita. Não faça a oração porque outra pessoa está fazendo. Tem gente que pega a oração do Pai Nosso e fica repetindo. Ou outras orações que você aprendeu com seus pais. Não. A oração tem que sair do íntimo do teu coração. A própria oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Nós falamos aí de adoração, nós falamos de pedir perdão, nós falamos de exaltação, de santificado seja o nome do Senhor, nós falamos de pedir provisão, nós falamos de pedir, de livrar da tentação, de livrar do mal, mas com as suas palavras você vai pedir. Ela é um guia, ela é uma orientação. Então não use de vãs repetições. Outra coisa, né, quando ele fala sobre vãs repetições, ele diz, porque eles pensam que por muito falar são ouvidos. Às vezes a gente acha que a gente precisa falar para ser ouvido. Não, meus irmãos, às vezes uma expressão, né? Às vezes uma palavra, né, pode representar uma oração completa, aquilo que você precisa, né, que sai do íntimo do teu coração. Não são horas e horas que vão dizer se a tua oração foi eficaz ou não, se a sua oração chegou diante da presença do Senhor como um aroma agradável. É claro que é maravilhoso passar muito tempo na presença do Senhor, mas não pense que por muito você falar, você será ouvido, é o que Jesus está dizendo. Então, essas são algumas dicas que nós enxergamos nesse contexto da oração do Pai Nosso, de como orar. Eu espero que você possa ter sido abençoado por esse vídeo e que ele possa te ajudar no teu tempo de oração e que você possa realmente aprender e crescer no teu tempo de oração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.